Olá a todos, bem-vindos à terceira edição da Advocato Summit Lisboa. Para debater a transição energética e a reconversão da economia, tenho aqui hoje comigo João Galamba, Secretário de Estado Adjunto da Energia, Pedro Silveira Borges, da Serra Lopes, Corte Martins e Associados, e Mark Kirkby, sócio da Servo. Obrigada a todos pelo vosso tempo, pela vossa presença aqui hoje. O nosso tema, transição energética, recuperação verde. Gostava de começar pelo Sr. Secretário de Estado, por lhe perguntar. Temos uma União Europeia com metas muito ambiciosas ao nível da descarbonização e, ao mesmo tempo, temos uma profunda crise económica. Estes dois cenários chocam entre si? Não chocam entre si necessariamente e, no caso português, não chocam entre si de todo. Obviamente que haverá países para os quais os benefícios da transição energética não são tão evidentes e, numa altura de crise, se alguns países poderiam ter já algumas dúvidas sobre este rumo, essas dúvidas tenderão a acentuar-se. No caso português, passa-se o exato oposto. Ou seja, Portugal, e há mais países no contexto de Portugal, a transição energética é claramente não apenas um desafio, mas uma oportunidade. É uma oportunidade porque, como somos um país muito dependente de combustíveis fósseis, o poder substituí-los por recursos endógenos altamente competitivos, que é o caso português, é sem dúvida uma boa notícia para o país. Portanto, sim, no caso português, num contexto de crise, se já fazia antes dele olhar para a transição energética como oportunidade, num contexto de crise torna-se uma dupla oportunidade. Uma oportunidade de transformar estruturalmente a economia portuguesa no médio e longo prazo e uma oportunidade de aliar a isso um combate a uma crise de curto prazo em que a resposta verde também nos parece, a nós, a resposta adequada para tirar partido das condições naturalmente competitivas que o país tem e das oportunidades que nos foram dadas. Dr. Silveira Borges, vê também este cenário de oportunidades e onde é que elas estão? Eu se calhar começava um bocadinho atrás, que é a minha primeira perspectiva é de que, inegavelmente, como disse o Sr. Secretário de Estado, nós estamos perante uma circunstância única em Portugal de ter recursos naturais que, de um ponto de vista de energias renováveis, nos colocam numa posição cimeira para aproveitar esta oportunidade, que aliás é uma oportunidade de recuperação muito ligada à transição energética, mas acho que isso tem que ser bem feito, tem que ser feito de maneira adequada e adequadamente explicada, porque eu acho que eu não consigo verdadeiramente não ver que estamos perante uma crise que será relevante e que será muito sentida, e por isso é muito importante que se perceba onde é que existe esta oportunidade, existe a transparência nessas oportunidades e que se possa fazer esse caminho em conjunto com as pessoas, porque a minha sensação é muito, sempre que eu tenho contactos com pessoas sobre estes temas, é muito, mas porquê vamos fazer esta aposta agora? Mas isto não faz sentido. Primeiro, eu acho que é muito importante que as pessoas consigam verdadeiramente sentir que a recuperação não tem que ser feita, não é voltar para trás, mas é verdadeiramente reiniciar um ciclo e esse ciclo ser, de facto, mais proveitoso para várias entidades, mas também para o comum dos cidadãos. Eu acho que isso é muito importante ser feito. E o comum dos cidadãos e, acima de tudo, as empresas estão preparadas para agarrar esta oportunidade e têm, por exemplo, fontes de financiamento para o conseguirem fazer? Eu acho que sim, que o pacote financeiro que está associado, que já estava associado ao Pacto Ecológico Europeu e que agora foi reforçado no contexto do Plano Extraordinário de Recuperação da Europa, faz pensar que o financiamento chegará e ainda com mais abundância do que era esperado quando o Pacto Europeu Ecológico foi definido em 2019. Do ponto de vista da capacitação, eu acho que a indústria portuguesa tem dado ótimos sinais nos últimos anos, sempre que é desafiada. Viu-se isso, por exemplo, no cluster aeronáutico, a resposta que foi dada pela indústria portuguesa num projeto industrial que é estruturante, e eu julgo que agora temos uma grande capacidade ao nível da engenharia, temos empresas muito interessantes e muito sofisticadas nestas áreas
da energia e das energias renováveis, e portanto eu parece-me que sim, que a resposta vai ser importante. Quer dizer, quando se pergunta se a crise económica põe em causa os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, eu tenderia a dizer que não põe, e se calhar, isto é um bocadinho exagerado, mas até se tornou mais fácil alcançar as metas do Pacto Ecológico Europeu, a partir do momento em que há uma reorientação de investimentos de forma massiva para, digamos, a economia verde e para os projetos nesta área da transição energética e da descarbonização da economia no contexto pós-Covid. Eu, sinceramente, nesse aspecto estou otimista. Qual é o papel do Governo nesta recuperação verde? O papel do Governo, obviamente, no caso, o papel do Governo é a vários níveis, não é? O Governo intervém a vários níveis, intervém no diálogo internacional extra-europeu, no diálogo internacional dentro da Europa. Vou interpretar a sua pergunta como o que é que faz o Governo enquanto poder executivo concreto do país, nas respostas concretas ao país. O papel do Governo é, sobretudo, um papel de liderança, de definir de forma clara objetivos que não são do curto prazo, portanto, uma trajetória que todos percebam. Cabe ao Governo também, obviamente, criar as condições legislativas e regulatórias para que um conjunto de investimentos possam acontecer e, sobretudo, e esse papel, sobretudo nesta fase de grande inovação tecnológica, o papel de apontar rumos é muito importante. Normalmente as pessoas, o planeamento central foi desacreditado nos últimos anos nos Estados, mas as empresas continuaram a fazê-lo, sobretudo os grandes. E aqui esse papel do Estado é muito grande. Não é o Estado a substituir-se às empresas, mas é o Estado a definir um rumo fundamental para as empresas definirem a sua atividade, o seu investimento e as suas estratégias. Portanto, firmeza, clareza e direcionalidade do investimento. A direcionalidade também é uma questão da maior importância. Muitas vezes as pessoas olham para a imposição, por exemplo, de metas que as empresas têm de cumprir como um fardo para as empresas, quando na realidade o que se passa com a identificação dessas metas, muitas vezes elas têm um fator aglutinador, mobilizador e coordenador de investimento e da atuação de diferentes agentes económicos. E, portanto, as metas, definir que a indústria X tem que atingir a redução de metas Y e que tem que tomar... Muitas vezes estas medidas parecem quase uma imposição administrativa no horizonte de atuação das empresas, tem o efeito contrário. É uma intervenção clarificadora, mobilizadora e orientadora. E num momento em que há tantos investimentos a acontecer, em que ninguém, nem uma empresa, nem um país isoladamente poderá conseguir grandes resultados, há aqui um elemento forte de parcerias e articulação. Esta clareza por parte dos governos definido um rumo também tem um papel de, pelo menos, arrumar a casa para depois as empresas, os sindicatos, as universidades, os centros de investigação, com esse rumo definido há 20, 30 anos, saberem exatamente o que contam, o que devem fazer e, como tal, o Governo tem, de facto, este papel de, não sendo ele responsável absoluto pela dinâmica, cabe ao Governo um papel imprescindível na criação e manutenção dessa dinâmica. E esse é um papel muito importante, sobretudo nesta fase, em que temos planos estratégicos, metas a várias décadas. Essa clareza, capacidade do diálogo do Governo é muito importante. Só para terminar, muitas vezes discutiu-se uma dicotomia mais liberal, mais estatista, ou era o Estado ou eram as empresas. Essa dicotomia, sobretudo nestes processos de grande inovação e de grande mobilização, parece-me estar completamente ultrapassada. Esta é uma solução estatista no sentido em que cabe ao Governo e só ao Governo definir rumos e a clareza orientadora da direção que queremos seguir, mas esses rumos servem sobretudo para, em estreita articulação com empresas, sindicatos, centros de investigação, podermos remar todos para o mesmo caminho. E, portanto, isto também define um novo papel para o Estado e um novo papel para o Estado no seu diálogo com os agentes económicos em sentido lato, não apenas empresas, mas empresas, sindicatos, centros de investigação. E, nesse sentido, é um desafio da maior importância, mas estamos a fazer o nosso trabalho e Portugal tem uma larga experiência nesta área de mobilizar investimento e de vários stakeholders em torno de projetos e este é apenas a continuação desse desafio, agora a uma escala mais vasta, digamos.
digamos assim. Na prática, como é que se consegue incentivar os privados a investirem De muitas maneiras, definindo metas, por exemplo, de incorporação obrigatória no consumo ou na produção. Obviamente, as empresas que não se adaptarem sofrerão penalizações e depois todo o sistema económico segue normalmente essas orientações, sistema financeiro. Portanto, essa clareza de objetivos acaba por orientar a economia num certo sentido. Isto é o que na literatura normalmente se considera a direcionalidade estratégica do investimento, é o governo e o Estado que a aponta, e não cada uma das empresas individualmente. É um fardo, mas com um objetivo... Exatamente. E depois, desde há condições legais e regulatórias, há apenas apostas políticas, no sentido em que o Governo aponta, até pode não... Portanto, desde prioridade política a alterações legislativas e regulatórias, até depois orientação das prioridades de investimento, todos estes mecanismos são mecanismos que todos os Estados têm ao seu dispor para fazer política económica e industrial no século XXI. No passado houve outros instrumentos que agora não existem, mas são, consideramos nós, no contexto atual, instrumentos bastante robustos e eficazes para atingir o objetivo do Governo. O objetivo do Governo não é decidir ele tudo sozinho, é criar as condições para mobilizar os agentes económicos todos num determinado sentido, que faça sentido também para eles próprios, ou seja, não é agarrar nos cabelos das empresas e forçá-las, mas é apontar um caminho e, nesse sentido, desde o Plano Nacional de Energia e Clima, ao roteiro para a neutralidade carbónica, à estratégia para o hidrogênio, a estratégia para o combate à pobreza energética que estamos agora a fazer, todos estes documentos estratégicos são muito importantes para definir um rumo e, portanto, para que empresas e demais agentes económicos seguiem também elas por esse rumo, sem que o rumo seja estanque, fixo para todo sempre. Ou seja, isto também implica, se quisermos, fóruns de diálogo permanente para, sim, o rumo estratégico é importante, mas também é importante a flexibilidade necessária para o ir avaliando e fazendo as alterações que a cada momento se revelem necessárias. Mas eu diria que articulação, colaboração e parcerias é uma palavra-chave para este processo que vivemos, em todas as áreas. Perguntava-lhe como é que vê esta questão da colaboração e da associação Estado-privados, academia, e se acha que há abertura para um caminho que é este que é a vontade do Governo. Eu tenho uma visão muito particular neste propósito, porque acho que este setor, e admito que o Marco comungue desta visão, é um setor que neste momento encontra enorme procura e encontra do setor privado. E as orientações ou a maneira como o Governo se posiciona em cada um dos instrumentos que permite regular o setor acaba por ser absolutamente determinante no tipo de empreendimento que vamos ter. E isso não é uma pequena ou irrelevante questão. Eu vou dar um exemplo. Se tiver um determinado investidor que tem uma visão estratégica, mas os investimentos dele têm que ser feitos por um período de 10, 15 anos. E depois tem que sair do investimento, porque é o próprio funcionamento. Se calhar esse investidor vai estar menos interessado no modelo de leilão do Governo do que se calhar estará um investidor que tem mais uma visão de longo prazo. O que eu quero dizer é, mesmo nas mais pequenas coisas, só para dar outro exemplo, se eventualmente, aliás, como acontece no modelo de leilão, optar por fazer ou determinar que um determinado ativo não pode ser vendido até à obtenção da licença de exploração. Isso vai ter um efeito imediato no tipo de investidor que vai acorrer a este tipo de investimento. E, portanto, o papel do Governo, mesmo sem ser numa lógica de parceria, é absolutamente determinante. E, se calhar, até mais determinante do que isso, é o facto de as regras se tornarem claras e transparentes. Eu diria que este é, se calhar, e que foi o que aconteceu no modelo de leilão, eu diria que esse é o primeiro fator. Eu sempre que alguém chega ao meu escritório e percebe e compreende, fica muito mais propenso a avançar do que de repente tem que falar com esta entidade ou com aquela e não sei exatamente como é que vou avançar com esse investimento. Eu diria que o sentido de clareza que estava a referir, das regras bem definidas, é se calhar o primeiro motor de atração num sítio ou numa área específica que atualmente conta com muitos interessados em investir em Portugal.
Deixe-me clarificar um bocadinho o que me estava a dizer em relação a isto dos modelos de leilão. Há regras claras que incentivam o investimento no modelo de leilão que existe atualmente? Absolutamente claras. Acho que foi uma das... Eu acho que estou, aliás, perante os dois responsáveis por esse modelo, ou um responsável e alguém que coadjuvou esse processo. Um grande responsável também. Contámos com a fortíssima colaboração por da isso Servo convém e, em adiar- particular, do Mark Kirkby no primeiro leilão. Há que reconhecer. E, portanto, nesse sentido, diria que claramente contribuiu, o que não significa que toda a gente tenha interesse em investir ali, mas com certeza, até pelos resultados, vemos que, efetivamente, atraiu imediatamente, porque antigamente nós tínhamos regras muito pouco claras e que não se percebia exatamente como é que se conseguiria aceder a este mercado. E isso mudou. E, neste sentido, acho que é um dos pontos favoráveis e nos quais nós avançámos muitíssimo. Eu pegaria nesta ideia para dar também dois exemplos de como eu acho que a intervenção do Governo, nomeadamente ao nível legislativo, consegue orientar condutas dos operadores económicos e abrir oportunidades que não estavam disponíveis. Nós quando ouvimos falar da descarbonização da economia, normalmente pensamos na eletrificação da economia e, portanto, pensamos que isto tudo está a incentivar a incorporação de energia elétrica renovável, solar, hídrica, eólica, no consumo final de energia e que é por aí que temos que ir a 100%. Mas esquecemos, muitas vezes, que há todo um conjunto de consumos que não têm a ver com a eletricidade, ou porque são consumos que não são eletrificáveis, ou porque estamos a falar de consumos a partir da Rede Nacional de Gás, industriais e os nossos próprios consumos domésticos, que vão estar aí durante as próximas décadas. E, como sabemos, o gás natural é uma energia de fonte fóssil. E, portanto, uma visão integrada disto obriga a pensarmos também na descarbonização do próprio gás natural. Não é? E aí o Governo, por exemplo, teve recentemente, na revisão da lei do sistema de gás, um papel absolutamente fundamental ao abrir aqui oportunidades novas na área da descarbonização do gás. Por exemplo, liberalizando a atividade de produção de gás. Não há produção de gás em Portugal porque ele é importado até agora. Isto liga-se obviamente depois aos projetos do hidrogênio verde e outros gases renováveis. Mas o gás é importado por pipeline do estrangeiro e hoje em dia há aqui a abertura de uma oportunidade para produção interna de gás. Há a regulação que vai permitir a introdução ou injeção de gás renovável na rede nacional de gás e, portanto, diminuindo consumos de gases com efeito de estufa. Há também a previsão da imposição da obrigação de incorporação de gases renováveis nos consumos. E há uma coisa fantástica que também já sucedeu no setor elétrico, que é a previsão dos autoconsumidores produtores na área do gás. Portanto, na eletricidade sabemos que isso está a fazer o seu caminho de forma consistente, cada vez mais, ainda numa fase inicial, que é a ideia de que os consumidores podem produzir a sua própria energia, distribuí-la, consumi-la eles próprios, vendê-la aos vizinhos e eventualmente até vender os excedentes à rede, o que no futuro poderá causar problemas ao nível da sustentabilidade da rede, mas isso é mais para a frente. E isso agora essa oportunidade é dada também no setor do gás. A ideia de que uma indústria que consome grandes quantidades de gás natural, como por exemplo a indústria siderúrgica, a indústria do vidro, da cerâmica, por aí fora, pode construir uma fábrica de gases renováveis, nomeadamente, por exemplo, de hidrogênio verde, de fonte não fóssil, e poder autoabastecer-se nessa matéria, é um passo em frente que o Governo permitiu no quadro normativo que pôs à disposição e que agora resta saber se os particulares vão ou não aproveitar. Mas cá está um bom exemplo de como, digamos, a intervenção do Governo neste nível cria oportunidades e orienta condutas. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás para ainda lhe colocar uma questão em relação aos leilões. Naturalmente que não espero que nenhum de vocês seja muito crítico em relação ao modelo dos leilões, mas então pedi-lhe que nos explicasse o porquê dos valores que se alcançaram no último leilão, especificamente, e qual o impacto, isso positivo ou negativo, de grandes players não terem entrado no leilão e de estarmos a falar de novos players em Portugal? Bom, eu não sei exatamente porque é que os preços, os valores oferecidos em leilão foram tão fantásticos do ponto de vista daquilo que é depois a fatura que o consumidor vai pagar. Os leilões têm um papel fundamental que é garantir segurança no investimento que é feito. Não é? Por isso é que parece um bocadinho paradoxal aquilo que depois é oferecido. Porque, como nós sabemos, há aqui um paradoxo que é, quanto mais renovável existir,
mais insustentável é o sistema se não forem criadas as condições, porque quanto mais energia renovável, que é uma energia que é oferecida no mercado sem custos de manutenção, portanto tem um custo de investimento inicial e, portanto, depois, e que se perde, se não for aproveitada, perde-se, o que leva que os comercializadores dessa energia ou a vendem ao preço que for fixado no mercado, que até pode ser 1 cêntimo, ou se não aproveitarem esse cêntimo, andando para o lixo. E, portanto, os leilões têm essa função de garantir um retorno, nomeadamente, um retorno do investimento, ou dar alguma segurança aos investidores que vão ter um retorno que permita amortizar o capex que metem nos projetos. É uma espécie de PPA administrativo, digamos assim. Porque é que o entrar em estrangeiros e novos players não acho mal, acho bem que o mercado esteja aquecido e que haja muita gente, e não são só players estrangeiros, há muitos players nacionais que estão a investir nesses ativos. Obviamente que no leilão não conseguiram agarrar muitos, mas nesses ativos. Podemos apenas questionar-nos porque é que, se o objetivo de um leilão é dar segurança no investimento àqueles que vêm ao leilão, relativamente ao retorno do investimento, porque é que apresentam preços que, à partida, não são suscetíveis de uma amortização evidente desses ativos. Eu não sei, eu imagino que seja, digamos, uma aposta no futuro. São ativos que são altamente líquidos, transacionáveis. Digamos, as grelhetas que decorrem do preço de dado também só duram 15 anos. Isto são ativos que têm um prazo de vida útil superior. E eu admito que haja aqui uma vontade de marcar presença. Mas, sinceramente, não tenho a certeza do que é que leva alguém a propor os preços que propõe. Talvez o Sr. Secretário de Estado tenha uma ideia mais afinada. Não, nós temos uma situação singular em Portugal. Espanha, por exemplo, não a tem. Espanha não conseguirá fazer leilões com o sucesso de Portugal porque eles não têm um critério, um elemento crítico, que é um fator crítico do sucesso dos leilões, que é a escassez. E garante-se... Não é possível obter preços baixos sem escassez. E os espanhóis não têm a escassez de rede que nós temos e, portanto, presumindo que há tanto apetite por investir em Espanha como em Portugal, partindo disso, se houver mais escassez em Portugal do que em Espanha de acesso à rede, que é um ativo que precisam para produzir eletricidade, é natural que os preços em Portugal deixam. E garante-se a previsibilidade de investimento com estes resultados? Sim, Portugal tinha, aliás, uma coisa bastante absurda, que era, tinha um sistema em que disponibilizava administrativamente um recurso público escasso, que é uma coisa absurda. Portanto, tínhamos um recurso público escasso, com elevadíssima procura, e não tínhamos os mecanismos que permitissem gerir essa escassez e garantir que os beneficiários últimos dessa gestão bem feita dessa escassez eram os responsáveis últimos pelo pagamento do sistema, que são os consumidores, quem utiliza o sistema elétrico. E, portanto, nós estávamos a atribuir um recurso público escasso, leia-se a ligação à rede, gratuitamente. Isto não faz sentido. Isto, economicamente, é mesmo um absurdo. E, portanto, o que o leilão faz, para além de muitas outras coisas, que já foram aqui referidas, da previsibilidade, criou um mecanismo de gestão racional de um recurso público escasso, que, em última instância, é pago por todos nós, empresas e residenciais, que pagam o funcionamento do sistema e que estavam a atribuir a galinha dos ovos de ouro gratuitamente. E o que nós fizemos, no fundo, foi enquadrar monetariamente a galinha dos ovos de ouro para garantir que, adaptando-a aos perfis de investidores, adaptando o sistema às necessidades que identificámos, os principais beneficiários, sejam, obviamente, quem licita, quem ganha um leilão presume-se que é vantajoso, não é? Portanto, esse pressuposto parece-me exato, mas os grandes beneficiários são, sem dúvida, os consumidores portugueses, que, pagando eles uma rede, garantem que o acesso a essa rede é de tal modo em que os principais beneficiários são eles próprios. Serão ganhos com isso. E isso é muito importante também para a mobilização em torno da descarbonização. A pior coisa que nós podíamos dizer aos consumidores portugueses, empresas ou residenciais, é: vem a descarbonização e vai ser más notícias para vocês. Era uma tragédia, não é? Se nós o que tivéssemos a dizer às pessoas é: cada vez que incorporamos mais sol, vento ou água, os vossos custos aumentam. E, quer dizer, nós não... Para um país que olha para isto como uma oportunidade, um dos principais desafios é ter as empresas e os cidadãos do nosso lado. Porque cada vez que nós instalarmos 1 megawatt, as empresas e os cidadãos perceberem que isso é benéfico para eles. Independentemente de ser benéfico para o ambiente, que também é,
Mas quer dizer, obviamente que o ambiente é importante, mas se a única coisa que fizer é salvar o ambiente, mas depois a vida de cada um de nós individualmente, financeiramente, fica na ruína, dificilmente conseguiríamos mobilizar os portugueses para esta agenda. Ora, Portugal tem também essa vantagem. É mais fácil para os portugueses do que, por exemplo, para os polacos explicar às suas empresas, aos seus trabalhadores e aos seus sindicatos, por exemplo. Na Polónia isso é uma questão muito complicada por causa do carvão. Dizer, meus amigos, temos uma agenda de transformação radical e de enorme investimento, onde vocês serão os principais ganhadores. Isto é muito importante para a aceitação político-democrática de uma agenda a 20 ou 30 anos. E também é importante para a previsibilidade para os investidores. Porque uma empresa saber que o país está razoavelmente, não digo todos os portugueses, mas quer dizer que há uma grande maioria dos portugueses que se revêem nesta agenda e que, se o governo mudar, a manterão, é também importante, para além da estabilidade das regras, haver algum consenso político entre esta agenda. E eu penso que isso, com exceções, diria assim, ultramarginais e não representativas, é uma realidade em Portugal. E o país só tem a ganhar com isso. Esta questão da carteira das pessoas, que é a realidade, é muito importante e é o que mexe realmente com a vida das famílias. E perguntava-lhe se, na questão do hidrogénio, que eu sei que é uma questão que também tem muito interesse, se nessa questão também pode fazer a mesma garantia de que vai trazer benefícios e não um fardo para os consumidores. Sim, coisa que aliás se percebe lendo os documentos que publicamos. Se não embandeirarmos em afabulações sem qualquer fundamento, perceberemos rapidamente que esse é mesmo um dos pontos de partida da estratégia. É reconhecer que no passado estratégias de apoio às renováveis eram inteiramente pagas por consumidores, que isso gerou problemas, por um lado, de competitividade da economia portuguesa e, por outro, de aceitação desses agentes que pagavam a fatura, e é o ponto de partida, se quisermos, da estratégia, é reconhecer que esse paradigma tem de ser alterado, exatamente por essa razão. Mas já sei que posso dizer isto 300 vezes e até escrever que haverá quem continue a fazer essa pergunta, e a crítica não é para si, não se preocupe. Não, eu pergunto sim. E faz muito bem a perguntar. E faz muito bem a perguntar. E eu tentei responder. Mas sim, dou essa garantia. Que, aliás, a situação inversa é que era verdade. Se nós não tivéssemos... A situação inversa é que era, se nós não introduzíssemos a possibilidade de certas indústrias apostarem no hidrogénio como parte das suas estratégias de descarbonização, porque sem ele não as poderiam seguir, o potencial de custos elevados sobre a economia portuguesa é que era elevado, porque se nós não dermos oportunidades à indústria cerâmica, à indústria do vidro, à indústria do papel, à indústria têxtil e à indústria química portuguesa de usar métodos de descarbonização alternativos à eletrificação, aí sim, essas indústrias todas e os trabalhadores que lá trabalham e os donos dessas empresas ficariam em enormes apuros, por uma razão muito simples, porque as metas de descarbonização continuam lá. E se não houvesse hidrogénio, a coisa que estávamos a dizer é ou descarbonizam com eletricidade ou chapéu. E, portanto, quando se parte de uma oportunidade e se dá uma segunda, uma coisa que todos os portugueses perceberão. Quando se tem mais uma oportunidade, pior não ficamos. Na pior das hipóteses, ficamos igual ao que estávamos. É isto que se passa com o hidrogénio. E as empresas não têm que fazer nenhum tipo de investimento? As que quiserem apostar nisso. Mas o que me diz é que as empresas têm que apostar. Não, isso tem, não é por causa do querem... hidrogénio. Não, isso é por causa das metas de descarbonização. Exato. Que estão lá independentemente do hidrogénio. E o que nós dissemos é, há aqui umas metas e temos a eletrificação que chega para 90% dos agentes económicos portugueses, mas não chega para todos. Há uns que não poderão fazê-lo com a eletrificação. Não é possível substituir um forno de cerâmica a 800 graus com fornos elétricos. Não há. Okay. E, portanto, se nós queremos que a indústria da cerâmica e do vidro descarbonize, se nós queremos que a indústria química descarbonize, que usa hidrogénio nas suas matérias-primas, o que nós estamos a... são cerca de 15%, conseguem... 20%, e, portanto, se nós quisermos que eles descarbonizem, a única coisa que estamos a dizer é, tem aqui esta alternativa. Quem não quiser essa alternativa, nós não obrigamos ninguém. A única obrigação que existe é cumprir as metas para 2030 e ser neutra a carbono em 2050. Essa é a única obrigação que existe. As ferramentas que o Governo disponibiliza às empresas para atingirem essas metas não são obrigações. São exatamente um elemento facilitador para atingir as metas. Mas a obrigação está na meta. E se nós apagarmos alternativas de descarbonização, não estamos a aliviar a vida das empresas. Estamos a eliminar-lhes possibilidades alternativas de atingirem essas metas. As metas estão lá e não saem de lá. Diz-me 2023, certo? O
quê? Estava a falar das metas De 2030 e as de 2050 e as de 2025 há metas intermédias. Nós temos, a indústria portuguesa já tinha que reduzir fortemente emissões antes do reforço de ambição conhecido há poucas semanas entre a votação do Parlamento Europeu e a nova proposta de redução de emissões feita pela Comissão Europeia. Portanto, se a indústria portuguesa já tinha que reduzir fortemente emissões antes destas metas, agora tem mesmo um cutelo forte em cima da cabeça, e o cutelo não se chama hidrogênio, chama-se metas. O hidrogênio é apenas a ferramenta que lhes permite escapar ao cutelo. E é muito importante não confundir estas duas coisas. O cutelo são as metas que existem, estão na lei europeia, estão na lei ou estarão na lei nacional e são para cumprir. E o que o Governo quer dar é o maior número de alternativas para que todos os agentes económicos possam olhar para essas metas como oportunidades e não como ameaças à sua existência. Esse é também o papel do hidrogênio. Mas vejo-me obrigada a voltar ao tema inicial, que é as empresas têm essas metas, efetivamente, mas têm neste momento dificuldades em pagar salários, estão a braços com uma pandemia, como todos nós, naturalmente, mas que não sabem quando é que vai acabar. Portanto, 2030 está a aparecer amanhã para quem não consegue pagar salários. Os investimentos em renováveis são dos poucos que não pararam e até aceleraram durante a pandemia. Vivemos, por exemplo, na venda de carros, que colapsou este ano. Os carros elétricos continuaram a crescer. Não tivemos, tirando algumas perturbações naturais durante mesmo o auge da pandemia, quando estava a economia fechada, atrasaram alguns projetos um mês, porque as pessoas não podiam trabalhar, mas tirando isso não vemos nenhuma alteração nos projetos que tínhamos, até vemos uma aceleração e, obviamente, que há mecanismos quer de dívida e financiamento por via do setor financeiro e da banca, quer apoios públicos com base em fundos europeus ou geridos por Portugal ou geridos diretamente pela Comissão Europeia, bastante significativos. Não esquecer que no mínimo de 37% dos nossos fundos terão que ir para a ação climática. Portanto, estão reunidas as condições. Seja porque as empresas percebem que este rumo é um rumo que não vai alterar e, portanto, que este é, de facto, o futuro. E isso, por si só, já tem um grande impacto no comportamento dos agentes económicos. Quer por uma maior disponibilidade por parte da banca e do setor financeiro, que até vai ter obrigações de natureza regulatória para terem um peso cada vez maior nestas áreas. Quer por apoios públicos muito significativos, em que uma parte, a maioria, terá de ir para a ação climática. Portanto, este contexto, chamemos-lhe assim, favorável ao investimento existe e é claramente indutor de enorme investimento em renováveis. Abrindo um bocadinho e voltando a centrar no hidrogênio, gostava de vos perguntar se também veem esta abertura por parte dos investidores no hidrogênio português. Eu, se calhar, diria que o hidrogênio surge, acho que não me consigo substituir às palavras que acabaram de ser proferidas, mas eu diria que ele surge muito, do ponto de vista da minha experiência, como uma alternativa em termos de investimento, uma vez que existe escassez de acesso à rede. Portanto, o que eu verifico muito é que, do lado de promotores de energias renováveis, isto pode surgir como um investimento que para eles fará sentido, na medida em que, efetivamente, o acesso à rede atualmente só pode ser feito por duas vias essas que implicam investimentos gigantescos ou implicam participar no sistema de leilão. E nessa medida, até de um ponto de vista de promotores nacionais que existem e que já desenvolvem este negócio e que, em alguma medida, podem ver-se arredados de desenvolver determinados projetos, ou porque não têm dimensão, ou porque efetivamente não são competitivos em leilão, a verdade é que o hidrogênio surge como uma alternativa, porque podem construir centrais fotovoltaicas que depois, por sua vez, a energia produzida vai servir para o hidrogênio verde. E nisso é um lado que pode parecer marginal, mas que para este setor acho que é especialmente importante e se calhar não é o rosto mais visível desta questão, mas é uma preocupação real. Só para terminar, já vi que não temos muito tempo, eu acho muito interessante o projeto do hidrogênio, para já porque nós sabemos que a ideia é que a transição energética seja aqui uma alavanca da recuperação económica, com os financiamentos que estão a ser orientados públicos para esses projetos. E para já, a ideia de que temos aqui um projeto industrial estruturante é logo bom. Eu sou do tempo em que fui adjunto do Estado do Emprego há mais de 20 anos, e em que se dizia que para desenvolver, digamos, a economia portuguesa,
tínhamos que apostar nos serviços. Portanto, a economia portuguesa, face à anemia da sua indústria, era uma economia de serviços. O que havia era o Estado financiar e apoiar serviços à pessoa, e que não valia a pena sequer se pensar em grandes projetos industriais. A ideia de nós estamos aqui, digamos, a ancorar uma estratégia de recuperação económica numa indústria pesada, mas sofisticada, para mim é uma boa notícia do ponto de vista do crescimento. E depois, eu acho que o hidrogênio tem valência. Para já estamos a entrar no início, e portanto isso obviamente que tem uma dimensão de risco, mas tem uma dimensão de risco no bom sentido. Portanto, seremos seguramente aqueles que colheremos as vantagens se elas existirem. E depois tem um papel fundamental que a eletrificação não permite. É mais uma fonte de energia renovável para o mix, permite chegar a consumos que não são eletrificáveis, como já se disse, por um lado industriais, por outro lado há alguns consumos na área dos transportes que não são eletrificáveis, como os caminhões TIR, os navios mercantes, e até se pensa que o próximo avião, digamos, ecológico será movido a hidrogênio, é por aí que se vai, e portanto está na linha da frente do fabrico do hidrogênio verde. É preciso que se diga hidrogênio verde, é fundamental. E depois tem várias valências. Por exemplo, permite aproveitar a própria energia renovável elétrica que é produzida. Como sabe, se a energia renovável, eólica, ou de fontes eólicas e solares, elétrica, não for aproveitada, desaparece. O hidrogênio dá-nos aqui a possibilidade de armazenamento desses excedentes por períodos alargados e, portanto, permite, inclusivamente, o próprio hidrogênio verde ser aproveitado para maximizar a utilização das renováveis fora dos períodos em que elas estão normalmente oferecidas no mercado. E, portanto, eu acho que o hidrogênio é uma aposta muito interessante e estou bastante otimista quanto a mesmo. E espera que comecemos a produzir, eventualmente a exportar já no próximo ano? Isto não faço a mínima ideia. Exportar no próximo ano Parece difícil. Produzir no próximo ano, sim. Sim? Até idealmente já este ano. Já este ano? É possível. É 1 mês e meio do fim do ano? Sim. Ok. Vamos ver se é possível. Obrigada aos três pelo vosso tempo e obrigada aos nossos telespectadores.